Atos, capítulo 17. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo explicava a eles e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: "Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias." Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: "Aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jasão os hospedou na casa dele." Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram bem mais educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: "O que esse ignorante está querendo dizer?" Outros comentavam: "Parece que ele está falando de deuses estrangeiros." Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram:
gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas. E nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele. Mas outros disseram: Em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas. Bom dia. Bom dia. Paz, Senhor. Gente, me perdoa. Meu telefone não despertou. Eu acabei de levantar. O telefone descarregou aqui. Tava... Mas amém, né? Deixa eu colocar aqui. Oi, Flá, bom dia. A gente acabou de colocar o áudio. Mas terminou já, né? Terminou, é. Não sei se você pegou aí, se você viu, o áudio terminou agora. Tá, a gente vai fazer os comentários, tá? A gente vai comentar.
Então, ontem eu fui dormir um pouco tarde e aí acabei que o telefone descarregou e eu não consegui levantar no horário. Vamos ver então. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui rapidinho. Coloca aí, Maera, por favor, na tela. Coloca. Peraí, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Aí, foi. Deixa eu entrar aqui pelo meu. Então vamos lá. Atos 17. Até o computador ainda tá lendo para abrir aqui. Bom dia, meus irmãos. Então a gente vai falar hoje sobre o capítulo 17, né, de Atos. E aqui ainda continua ainda, né, falando sobre as viagens de Paulo. Aqui no capítulo, no versículo 1, né? Ele está passando por Anfípolis e Apolônia, né? E eles chegaram aqui a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Deixa eu ler aqui primeiro. Que é, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então aqui, segundo o costume deles, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu com eles com base na Escritura, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então aqui nós vemos que eles eram incansáveis, né? No ministério, na pregação da palavra de Deus, né? E eles iam de cidade em cidade para compartilhar o evangelho. Isso aqui também nos lembra a importância, né, de nós estarmos também compartilhando essa mensagem de Cristo em diferentes lugares, né? Não importa onde a gente esteja, que a gente está também com essa mensagem no coração, né? Independente dos desafios que a gente passa, independente das provações, né? Que possamos estar também falando de Jesus. Ontem lá na minha igreja teve a pastora que ela agora é a pessoa que está na frente, né? Que foi passado bastão para ela, como ela falou, né? Que a mãe dela faleceu com 78 anos, era pastora também. E aí passou para ela. E aí ela falando, né, ontem sobre os desafios, né, que o crente passa. Ela teve recentemente um câncer. E aí ela estava como Josafá, né? Com três reinos desafiando ela, no caso, né? Só que Josafá, o que Deus falou, né? Que essa peleja, ele não iria pelejar, né? E ela teve que pelejar contra esses 3 reinos. 2, Deus tirou, né? Deus, ele venceu esses reinos para ela, 2. E ela teve que pelejar, que foi esse câncer dela, né? Mas assim, pela fé, Deus trouxe a cura para ela.
mas ela teve que aguentar ali, né? Passar pelo processo para ela se recuperar. E ela tem um ministério com várias igrejas, né? Mas ela, não porque ela é pastora, mas ela também se abateu, né? A alma dela, o espírito dela se abateu. Então nós vemos que os problemas, os desafios da vida faz com que a gente fique fraco, né? Mas independente dos desafios, a gente não pode parar. Foi o que ela falou, que independente dos desafios, não pare. Não pare de fazer o que você foi chamado para fazer. Então aqui no versículo 2, como era de costume, né, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados ele discutiu as escrituras. Ele explanou as escrituras e provando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Então Paulo ele usou as escrituras para explicar o propósito, né, do sofrimento e ressurreição de Cristo. Então, a gente vê que a mensagem, a palavra de Deus, ela tem que ser falada, né? Ele explicou aqui que Jesus ele ressuscitou entre os mortos. Ele falou, esse Jesus que proclamo é o Cristo. Então ele estava o tempo todo ali, né? Explicando que Jesus ele veio, né? O Filho de Deus. Ele veio, viveu entre nós, né? Foi sacrificado, foi morto pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. O mais importante é que ele ressuscitou, ele não está morto, né? Então nós vemos aqui a importância dele fundamentar, né, essa mensagem da palavra de Deus. E mostrar que todas as coisas apontam para Jesus. Que mais na frente, novamente os judeus, né, se reuniram, ficaram com inveja e iniciaram um tumulto, né, na cidade. Então nós vemos aqui que eles estavam o tempo todo fazendo o id deles, né, cumprindo o propósito dele, mas sempre tinha pessoas, né, para atrapalhar no meio da multidão, né, ali. Então sempre tinha pessoas que faziam com que queriam impedir, né, impedir eles de falar da palavra de Deus. Então esses homens, eles estavam querendo que eles parassem, né? Eles não queriam que eles continuassem, mas eles persistiram. Ele nada batia eles, né? Eles eram incansáveis. Aqui no 7, fala aqui, no 6, contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. E Jason os recebeu na sua casa. Então, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Então, as multidões viam isso e ficavam agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Então, para a honra e glória de Deus, né? Eles foram soltos aqui e continuaram o propósito dele, continuaram a caminhada, continuaram com a jornada dele. Chegando em Bereia, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Meu pastor sempre falava dos irmãos bereanos, que eram os acolhedores, né? Que eles falavam que em Bereia
eles cantavam e louvavam. Tem algum mistério com esses bereanos aqui. Eles eram pessoas mesmo que criam, né? Em Deus, em Jesus Cristo. E que eles eram muito... Quando a pessoa é... Como é que fala? Eles gostam de receber pessoas, né? Então eles chegavam aqui, ó. Os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Então eram pessoas nobres, mas eles creram, né? Então eles amavam a palavra de Deus, né? E Paulo chegou pregando, né? E se dirigiram ali para Bereia, e permanecer em Bereia, né? Então os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então esses irmãos imediatamente enviaram Paulo, né, e Silas para Bereia, e aqui fala que eles eram prudentes, esses irmãos. Eles eram prudentes. E às vezes é sábio ajustar, né, a abordagem. Como assim? Ajustar as palavras, né? Então, Paulo e Silas, eles foram bem na comunicação, né? Sabendo falar com eles. Para garantir que o evangelho fosse bem recebido, eles falavam a mensagem na língua deles, né? Então, assim, eles tinham estratégias para poder passar a mensagem de Jesus. Esses irmãos aí de Bereia, como nós falamos anteriormente, né? Eles eram nobres, eles receberam a palavra, né? E eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se estas coisas eram assim, né? Então, esses bereanos, eles foram muito elogiados, né? Por examinar as escrituras, eles estudavam as escrituras. É por isso que vários pastores, né, eles falam, né, que nós temos que ser como os bereanos, né? Porque nós temos que estudar as escrituras, ouvir a palavra de Deus e buscar sempre a verdade que está contida nas escrituras. Ouvir, buscar as escrituras e ao mesmo tempo estar aplicando em nossas vidas a palavra de Deus, né? Aqui no capítulo 28, fala que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência deles. Então, Paulo cita aí, né, ele mostrando aqui a relevância do evangelho em todos os aspectos da vida. Então, a gente deve reconhecer que a presença de Deus em nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, saber que tudo coopera para o bem. Se alguém quiser comentar algum versículo, tá? Aí também. Aqui também antes aqui no 24, rapidinho, sobe um pouquinho aí, fala aqui que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o céu é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos o fôlego e as demais coisas. Então, Paulo aqui, ele chegou até os atenienses, né, falando
que Deus, que eles adoravam aqui um Deus desconhecido, né? Um Deus que eles não conheciam, eles falavam ao Deus desconhecido. Então aqui o Deus, aí Paulo falando, né, aqui, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. Que ele não era servido por mãos humanas, né? Então Paulo aqui falando sobre esse Deus, que é o Criador, nosso Criador, né? Eles eram muito religiosos, eles eram muito idólatras também. Então eles tinham aqui objetos de culto com a inscrição de ao Deus desconhecido, né? Eles não conheciam, eles não sabiam que o Deus desconhecido era o Deus criador, o Deus que fez todas as coisas. Então ele fala aqui, ó, que de um só homem ele fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras do seu território. Então Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então aqui eles entenderam, né, que o Deus não tem templo, não tem o nosso Deus, ele está em nós, né? Por neles vivemos, nos movemos e existimos. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Paulo aqui estava explicando, né, tudo para os atenienses aqui, ó. Ele falando aqui, ó, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Então aqui eles costumavam adorar ídolos, eles costumavam adorar deuses que eles não conheciam. E Paulo veio aqui, né, abrindo os olhos deles para que eles adorassem o verdadeiro Deus. E ele pediu aqui o arrependimento, né? Então, ele aqui ó, no 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então ele estabeleceu aqui para que todos se arrependessem, porque Jesus já tinha dado prova disso, né? Ele já tinha ressuscitado entre os mortos. E quando eles ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, né? E outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Então, assim, sempre tem aquelas pessoas que absorvem, né? Que pegam a palavra, que absorve a palavra. Fala assim, não, a palavra hoje foi para mim. Mas vai ter aqueles que falam que ouviremos a palavra outro dia, em outra ocasião. Tem muitos crerão, né? Muitos irão crer na palavra de Deus, mas outros eles não entendem. A palavra parece que não entra. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Mas tem alguns que eles não pegam, né, para si. Então eles não, essa palavra, ela é ouvida, mas ela não dá frutos, né? É como se ela tivesse entrado ali na areia ali e ficado ali por cima, né? Ela não dá frutos, ela não enraiza. Mas a palavra de Deus, ela é viva, né? Então, assim, a semente que cair numa boa terra, né? Ela frutificará. Mas a semente que não cair numa boa terra, vem os pássaros e levam, né? A mesma coisa aqui. Muitos zombaram, né? Ouviram, mas outros pegaram a palavra. E entre esses homens aqui estava Dionísio, né? Que é membro do Areópago, e uma mulher chamada Damares e alguns mais. Então nós vemos aqui que a palavra foi lida, a palavra foi pregada, e eles receberam a palavra, né? Também com
eles não ficaram ignorantes, né? Então, Paulo aqui, ele mostra o evangelho em todos os aspectos da vida, né? Que a gente deve reconhecer a presença constante de Deus em nossa vida diária. E ele fala aqui da importância da proclamação diligente do evangelho. E ele falou aqui da conscientização também da presença de Deus em nossas vidas, né? Que Deus, ele habita no tempo humano que somos nós, né? Então, aqui no versículo 28 fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como algum dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Então, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos propriedade exclusiva dele. Ele nos comprou com alto preço, com sangue, né? Nós fomos comprados com alto preço, o sangue de Jesus. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E todos que aceitaram o evangelho, né? Apesar de Paulo ter ido a vários lugares, a vários países, né? Falando do evangelho, uns aceitaram, uns pegaram a palavra, né? E outros não. Mas quem aceitou, né? Quem creu em Jesus foi salvo, né? Ele e sua casa. Então é isso que nós devemos fazer também. Falar em todo momento, toda oportunidade que tivermos, a gente está falando de Jesus. Porque a palavra, ela traz libertação, né? Ela traz vida. E quando a gente recebe, né? Quando a gente vê que uma família que não conhece Jesus, ela recebe Jesus, tudo muda, né? Tudo se faz novo. Jesus entra e ele faz uma mudança total na vida das pessoas. Então, que possamos ser como Paulo, né? Ser como Silas. E, em todo momento, pregar esse evangelho que traz vida e abundância. Amém? Alguém quer comentar sobre algum versículo aí? Compartilhar aqui uma coisa que me veio agora, que eu vi aqui no 30, né, que ele fala: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E a gente via lá nos evangelhos, né, que eles diziam, né, João Batista falava, se arrependam que é chegado o reino de Deus, né, Jesus falava, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E quando a gente fala nesse se arrepender, há um tempo atrás eu vi uma coisa que eu achei tão bacana que eu queria compartilhar, que a gente pode ver uma vida de culpa, ou a gente pode ver uma vida de arrependimento. E existe uma diferença muito grande, né? Porque quando você vive uma vida de culpa, a culpa é algo da carne. O arrependimento é algo que o espírito promove. E quando você vive uma vida de culpa, você vive naquela lamentação, você não consegue avançar, você fica se martirizando, né? Você fica sofrendo com aquilo que aconteceu. Só que quando você vive uma vida de arrependimento, que é o que a gente deve viver, que é o que o reino de Deus nos chama a viver, é aquela vida em que, aconteceu algo, eu me arrependo, eu confesso para o meu Deus e eu mudo, né? É muito diferente de você viver uma vida de culpa, que por vezes a gente não muda, a gente fica só sofrendo e a gente não avança, a gente não consegue mudar. Então, que a gente só queria comentar isso, que me veio isso agora, e compartilhar com vocês, né? Que a gente possa viver uma vida não na carne, na culpa, mas que a gente vive uma vida no espírito, no arrependimento. Aconteceu alguma coisa, me arrependo, confesso e eu mudo as minhas ações, né? E porque realmente, assim, nós todos somos pecadores, a gente erra o tempo todo, tem coisa que eu faço que eu falo assim, meu Deus, já anos se passaram e eu não consegui mudar isso ainda, né? Você fala, gente, realmente o ser humano, o único perfeito é Jesus mesmo, né? O ser humano a gente erra, a gente tem que ter paciência com o próximo, porque o próximo também erra assim como nós erramos, né? Às vezes a gente nem tem paciência com a gente, quem dirá com o outro. Então, só queria compartilhar isso, né? Que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. O nosso espírito está o tempo todo militando contra a carne, e a carne contra o espírito, né? Que é o que Paulo fala em uma das cartas que ele escreveu. Agora, não lembro qual é o versículo dessa
dessa passagem, mas que a gente possa todos os dias lembrar que por nós sermos um espírito, a gente precisa alimentar o nosso espírito, porque vai ganhar aquele que a gente alimenta mais. Então, se eu estiver alimentando mais a minha carne, eu vou viver carnal, né? Então, que a gente possa se alimentar do espírito, e o alimentar o espírito é o quê, né? Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve um louvor, quando a gente adora ao Senhor, quando a gente louva, a gente alimenta o espírito. Então, que a gente possa ver uma vida no espírito em arrependimento, que é o que o Senhor nos chama quando ele fala que é chegado o reino de Deus, não uma vida de culpa, né? Uma vida de culpa que não vai levar a nada, a gente só vai ficar sofrendo, mas uma vida de me arrependi, eu vou, confesso para o meu Deus, porque Ele vai mudar o meu coração, Ele vai realmente, Ele é o psicólogo dos psicólogos, né? O médico dos médicos, é Ele quem sabe todas as coisas, é Ele quem tem o poder, né? De transformar, de nos lapidar, realmente, de fazer o milagre, de fazer o impossível, e a gente confessa e muda, né? Muda nossas atitudes. Enfim, era isso, eu só senti de compartilhar aqui. Amém. Porque o evangelho, né, ele nos traz uma responsabilidade, né? Ele faz com que a gente tenha uma transformação na vida, né? Então, ele lembra a graça, mas ele também, a gente não está mais na escuridão, né? Nós temos que ser luz, né? Onde nós passarmos. Então, quando a gente sai da escuridão e vem para a luz, automaticamente, né, a gente tem que se arrepender, né? E é isso aí mesmo. A gente não deve mais deixar a carne, né? Viver no Espírito, ser movido pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Irmã Cleide? Amém. Maravilhoso compartilhar, né? O aprender tudo que o Senhor tem falado esta manhã. Tem algo que me chamou a atenção aqui, logo no início do capítulo, do 1 até o 10, que a respeito do que foi dito no capítulo 15, do desentendimento que teve entre eles, que diz que foi tão grande que eles se separaram lá. E aqui, você vê que no capítulo 16 e no 17 já não cita mais Barnabé. Então, quer dizer, de uma certa maneira, a discussão que eles tiveram lá, o afastamento, ele saiu da história, né? O Barnabé saiu da história aqui. Então, perceba que muitas discussões que há entre os irmãos só causa coisas ruins. E algo que me chamou a atenção também foi aqui, entre parênteses no versículo 21, que ele fala: convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. É bem atual esse versículo, né? É mais ou menos o que acontece hoje em dia, que muitas pessoas só discutem o que viram na televisão, a respeito de noticiário, a respeito do que aconteceu. Quem assiste BBB comenta o que aconteceu lá, tal. Os comentários da atualidade se esquecem, né, de adorar o Senhor. E porque é bem conhecido, né, aqui abaixo, como a irmã Flávia disse, que Paulo utilizou a frase que eles usavam naquela inscrição ao Deus desconhecido e falava do nosso Deus. Então, era isso. Amém. Pode concluir, irmã, com uma oração, que já estamos passando do horário. Amém. Amém, então. Pai, muito obrigada, Deus, por este dia. Muito obrigada, Pai, por esta palavra maravilhosa. Quantas coisas, Senhor, o Senhor nos ensinou através da vida das nossas irmãs. Ah, Senhor, Tu és tão bom conosco. Senhor, mesmo nós não podendo fazer as coisas, muitas vezes, Senhor, nós estamos no modo sono ainda, e o Senhor nos desperta, como outro dia aconteceu comigo, que até sonhei, Deus, enquanto as irmãs estavam falando. Pai, mas o Senhor é aquele que nos levanta, nos capacita, nos ensina, nos encoraja, e que nós venhamos, Pai, praticar a Tua palavra, praticar, Deus, o se arrepender, Senhor, vindo do Teu Espírito, que nós não venhamos viver uma vida de culpa, mas nós venhamos viver uma vida de nos arrependermos diretamente com o Teu Espírito, para que nós venhamos
nos arrepender, confessar, mudar e avançar, Pai, em nome de Jesus. Que a cada dia o Senhor venha nos orientar. Que, Pai, o nosso pensamento venha estar ligado contigo neste dia. O Senhor sempre nos ouve e nós te agradecemos por isso, Pai. Que muitas vezes nós não estamos te ouvindo, mas o Senhor sempre nos ouve. Ensina-nos, ó Pai, a sintonizar os nossos ouvidos à tua voz. E a cada dia, Pai, nós venhamos estar grudados contigo, para que nós venhamos exercer o Salmo 19, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti neste dia, Senhor. Que toda esta palavra venha ficar no nosso coração e o Senhor, através do teu Espírito, venha nos ensinar mais nesse dia. E que, ó Pai, o Senhor nos livre de todo o mal neste dia. Livra-nos de assalto, de roubos, livra-nos do sequestro, livra-nos, ó Pai, livra-nos. Porque o Senhor pode dar ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, visita nossas famílias, traga cura àqueles que precisam, traga libertação nas famílias que precisam, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, no teu agir. Pai, eu te peço que o Senhor repreenda, Pai, o inimigo. Em nome de Jesus, guarda-nos e livra-nos nesse dia. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na tua presença, né? Ele já nos abençoou. Vamos acessar aqui o melhor de Deus essa semana. Em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, até amanhã, gente.